Segundo motivo pelo qual os fungos são importantes pra caramba, hoje gente, a importância econômica que os fungos têm. Alguns fungos, moçada, eles são comestíveis, né? Então você pega, por exemplo, lá, carinhas como champignon, carinhas como cogumelo shiitake, sei lá, alguns tipos de fungos que eles são comestíveis. Alguns tipos de fungos podem não ser comestíveis, mas estão relacionados à produção de alguns tipos de alimento. É o caso, por exemplo, gente, dos chamados queijos curados. Gente, o que é um queijo curado? Eu digo que um queijo, ele é um queijo fresco quando ele é produzido e consumido logo em seguida. Queijos curados são queijos envelhecidos. São queijos modificados por ação de fungos. Normalmente queijos, moçada, com sabor, com cheiro bem mais forte, exatamente devido à ação de fungos. Carinhas como, por exemplo, moçada, queijo roquefort, queijo camembert, gorgonzola e etc e tal. Interessante, né? Que todos esses queijos vêm lá da Europa e a história desse queijo é assim, né? O cara fabricava o queijo e guardava o queijo em cavernas. Essas cavernas, moçada, são interessantes porque normalmente na caverna você tem lá umidade controlada, temperatura controlada e os produtores de queijo guardavam os queijos na caverna. E na caverna tinha determinados tipos de fungo que se instalavam no queijo e modificavam o sabor do queijo. E aí, naquela região, né, o queijo daquela região, região roquefort, tinha um sabor tal. O queijo daquela região, região camembert, tem um sabor tal. Né? Então, cada queijo acabou ficando caracterizado, né, para aquela região onde ele é fabricado, pelo tipo de fungo que existia na área. Né? Queijo roquefort, queijo gorgonzola, aqueles que têm umas paradas azuis esverdeadas em cima, né? Aquela parada azul esverdeada é exatamente o fungo. Né? Aqueles fungos, no caso do roquefort, chama Penicillium roquefort. No caso do gorgonzola, Penicillium gorgonzolae. Camembert, que tem uma crosta branca por fora, Penicillium camembert. E aí vai. Sendo, gente, que esses fungos vão lá, colonizam o queijo e acabam dando um sabor, né, diferente para o queijo. Normalmente, como eu falei, cheiro, sabor bem mais forte aí nesse caso. Sabe o que é interessante? Penicillium. Landim, alguma coisa a ver com penicilina? Sim, né? Penicilina, primeiro antibiótico desenvolvido pela medicina e dos mais usados até hoje, como eu falei várias vezes, amoxicilina é penicilina, benzetacil é penicilina, originalmente vem de fungos. Fungos do gênero Penicillium. E o interessante é que esses fungos, eles produzem antibióticos semelhantes à penicilina. No que eles produzem antibióticos semelhantes à penicilina, eles eliminam bactérias e com isso conservam o bendito do queijo. Ah, queijo fora da geladeira estraga. Fácil, fácil, né? Mas quando você vai lá e o fungo coloniza o queijo, fungos Penicillium fabricam antibióticos, matam as bactérias decompositoras, no que eliminam as bactérias decompositoras, acaba ajudando a conservar o queijo. Ou não mesmo Penicillium, que vai produzir a penicilina que nós usamos como medicamento, mas produzem alguns tipos de antibiótico, que não são úteis lá em medicina necessariamente, mas que ajudam a conservar o queijo. Não é por isso que a galera acabava guardando na caverna lá, fabricando lá queijo roquefort, gorgonzola, camembert, exatamente como um fator de conservação. Quando eu falo, gente, em produção de alimentos, inevitavelmente, produção de pães, de bolos, de álcool, graças à ação das nossas simpaticíssimas leveduras, né? Leveduras, gente, lá, o fermento biológico, né? Na verdade, o nome levedura vai ser o nome que você vai dar para fungos unicelulares, sendo, gente, que a mais importante delas, os fungos do gênero Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, que esses caras, né, gente, como a gente tinha comentado certa vez, recebem nomes como, por exemplo, fermento biológico, relacionado, moçada, lá com a produção de pães e bolos, ou ainda com o nome de levedo de cerveja, relacionado lá com a produção de álcool. Lembrando, né, pessoas, para vocês, que esses caras vão fazer fermentação alcoólica, e a fermentação alcoólica acaba por produzir CO2
que acaba promovendo lá o inchamento das massas e acaba produzindo, moçada, álcool, né? E aí esse álcool utilizado em vários aspectos, né? Não apenas, gente, em relação a ser utilizado como alimento, né? Bebida alcoólica. Gente, o álcool já foi considerado pão líquido, né? A gente antigamente, como não tinha tratamento de água fácil, né? Consumir água contaminada era muito perigoso. Então, muitas vezes era mais seguro você beber cerveja do que, nesse caso, você ingerir água, né? A galera, então, quando viajava, evitava beber água de qualquer ambiente, podia estar poluído. Cerveja, o álcool mata bactérias. No que o álcool mata bactérias, a gente tem pessoas que evitam que você fique doente tomando cerveja. Ah, tem outra coisa, né? Você, por exemplo, fazia trigo, plantava trigo. Se você pegar o trigo e fizer pão, gente, pão daqui a pouco estraga. Né? Pão em alguns dias estraga. Mas se você vai lá, ao invés de você fazer o pão, você produzir cerveja, cerveja, moçada, tem o álcool mata micro-organismos e a cerveja tem uma validade muito maior do que, por exemplo, o pão. Daí, moçada, fazer cerveja antigamente, fazer vinho antigamente, era uma técnica de conservação dos alimentos. Quer conservar a uva? Faça vinho. Quer conservar o trigo? Ao invés de pão, faça cerveja. Na ideia do pão, né, uma substituição lá, um substituto do pão, seria cerveja, pão líquido, né? Cerveja era utilizada antigamente como alimento, né? O cara no café da manhã tomava cerveja, que inveja dessa moçada, hein? Nessa brincadeira lá, um substituto líquido para o pão, o álcool como conservante. Não, olha que o álcool mata bactérias, né? Então o álcool, ele é antisséptico, aqui nesse caso. Por isso que ele é utilizado lá em ambiente hospitalar, no seu dia a dia, né, álcool em gel para, por exemplo, proteger lá as mãos, para você, nesse caso, não ficar doente. E, claro, utilizado também como combustível, como biocombustível, o que, claro, também é a importância econômica enorme que você tem em relação lá aos fungos, né? Então, a gente pode colocar aqui, além da produção de alimento, a produção de outras substâncias úteis, como o álcool, que eu acabei de descrever, né, como bebida, antisséptico, como combustível, mas também, quando eu falo em importância econômica, não necessariamente a importância econômica ela é do bem, ela pode ser a importância econômica do mal que acontece, moçada. É que muitos tipos de fungos, eles acabam causando doenças em plantas, então eles acabam funcionando como pragas agrícolas. Dentre, moçada, esses carinhas que vão ser fungos que são pragas agrícolas, carinhas como, por exemplo, lá, a ferrugem do cafeeiro, carinhas como, por exemplo, lá, a podridão parda da batata. Bom, quando a gente assiste filme americano, né, a gente vê lá que tem muito irlandês lá nos Estados Unidos, né, e os irlandeses, eles foram lá da Irlanda para os Estados Unidos, né, no começo lá do século XX, final do século XIX, devido ao episódio que ficou conhecido como a Grande Fome. A alimentação dos irlandeses era a base de batata. Apareceu um fungo muito doido que causa lá a podridão parda da batata. E nessa brincadeira, gente, as plantações de batata na Irlanda começam a ser dizimadas por esse fungo. Como a batata era a base da alimentação, cara, milhões de pessoas morreram de fome na Irlanda por causa desse episódio. E algumas acabaram migrando para a América, né, para poder exatamente fugir da fome, da pobreza lá na Irlanda, né? Fungo que causou o episódio lá da Grande Fome lá na Irlanda. Você tem a vassoura de bruxa do cacau. O Brasil, moçada, até os anos 90, ele era o maior produtor de cacau do planeta, mas aí, moçada, surgiu esse filho da mãe desse fungo que devastou as plantações de cacau no Brasil, né? Centro da lavoura cacaueira no Brasil, ali a região do sul da Bahia, região de Ilhéus, né, acabou perdendo, moçada, lá muito dinheiro naquela área, né, plantações de cacau destruídas, dizimadas pelo bendito lá do fungo, né? Então, algumas pragas agrícolas, né, elas acabam sendo exatamente causadas pela ação de fungos. A gente tem pessoas, além da importância econômica do diacho lá dos fungos, a importância médica dos fungos. Gente, essa importância médica dos fungos, ela também pode ser para o bem ou para o mal. Ela pode ser para o bem no sentido lá da produção de medicamentos. Tem vários tipos de medicamentos que são produzidos por ação de fungos, como é o caso, moçada, de
antibióticos, né? Fungos, moçada, eles fabricam antibióticos, como por exemplo a penicilina, primeiro antibiótico desenvolvido pela medicina, mais usado até hoje. Por que o fungo fabrica penicilina? Ele fabrica penicilina, um ataque preventivo, né? Antes das bactérias atacarem o fungo já ataca a bactéria. Um fungo chamado lá de Penicillium notatum, né? Quem vai lá desenvolver a penicilina foi, moçada, um médico inglês, Alexander Fleming, naquelas descobertas meio que sem querer, né? O cara estava cultivando, né, bactérias em laboratório, e no que ele estava cultivando bactérias em laboratório, nessa brincadeira, gente, acaba caindo um pouco de mofo nas bactérias, e o Fleming nota que no exato lugar onde caiu o mofo, as bactérias morriam. Isso aí, moçada, era em 1929, e aí o Fleming notou que onde caiu o fungo, as bactérias morriam. Ele começa a estudar o fungo. É um tipo de fungo, um tipo de mofo, Penicillium notatum, né, que tem lá na Inglaterra. Ele vai lá e isola a penicilina, né, primeiro antibiótico desenvolvido pela medicina. Né, penicilina começa a ser usada em larga escala. Na Segunda Guerra Mundial, né, inclusive uma das grandes armas dos aliados na Segunda Guerra Mundial é que os alemães, por exemplo, não conheciam penicilina, não conheciam lá antibiótico. Então o cara tinha uma ferida, infeccionava com bactéria, o cara dançava, né? Os soldados aliados, né, da Inglaterra lá, né, tinham lá a penicilina para poder tratar os ferimentos, evitar a infecção bacteriana dos ferimentos, tinham chance maior de sobreviver, uma arma que acabou sendo bem interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, penicilina vai lá e, sei lá, se dissemina, por assim dizer, no mundo inteiro, né, utilizado pra caramba lá em medicina. Você tem, moçada, penicilina, você tem streptomicina, que é outro tipo de antibiótico, né, extraído a partir de um fungo chamado de Streptomyces sp, streptomicina, aqui na parada. Mas, gente, você também tem outros tipos de medicamentos. Você tem, por exemplo, imunossupressores. O nome dá uma bela explicação do que ele faz da vida. Ele inibe o sistema imunológico. E por que isso aqui é interessante? Ora, por exemplo, no tratamento de doenças autoimunes, né? Quando seu sistema imunológico ataca você mesmo, para poder evitar a rejeição de transplantes. O primeiro transplante de coração da história da medicina foi nos anos 60. Um médico sul-africano fez o transplante de coração, beleza. Qual o problema? Rejeitava. Daí, para evitar a rejeição do transplante, se utilizava uma série de drogas extremamente violentas, né? Que freavam o sistema imune, tanto que o cara acabava desenvolvendo infecções oportunistas de maneira semelhante ao que acontece com a AIDS, e o cara acabava se lascando nessa história. Né? Começou a melhorar o índice de sucesso dos transplantes quando a galera desenvolve um imunossupressor chamado de ciclosporina. Ciclosporina, ela é muito interessante, ela baixa a imunidade, mas só o ponto adequado para evitar que você rejeite o transplante, sem evitar que o seu sistema imune não consiga combater doenças, ou seja, freia o sistema imune de leve, evita a rejeição, mas o sistema imune consegue continuar eliminando micro-organismos invasores para você não ter, né, infecções oportunistas. Pois é, moçada, quem nesse caso vai acabar fabricando esse ciclosporina é um fungo chamado Tolipocladium. Né? Claro que ninguém tem que saber o nome do fungo. De propósito, né, de cor. Mas fungos acabam produzindo substâncias de uso médico. Né? Quando a gente fala, moçada, em uso médico, pode ser para o bem, a produção de medicamentos, mas, moçada, pode ser para o mal, né? Pode ser para o mal no sentido, por exemplo, da existência de fungos que são venenosos. Alguns fungos, gente, se você ingerir, você acaba se prejudicando pra caramba. Inclusive, pode até mesmo ser fatal. Fungos, por exemplo, do gênero Amanita, são, moçada, cogumelos, Amanita muscaria, Amanita phalloides, eles acabam produzindo uma toxina chamada de ciclopeptídeos, substâncias, moçada, muito violentas, que elas inibem a transcrição, inibem a produção de RNA. Uma vez que você comer um cogumelo desses, cara, um cogumelo às vezes, dependendo da espécie de amanita,
você pode acabar se lascando. Normalmente esses caras, eles são vermelhos, né? Mas nem todo cogumelo, né, branco é inofensivo. Tem alguns cogumelos brancos que também podem ser venenosos. Você tem, moçada, carinhas como psilocybe, onde o psilocybe ele vai produzir um tipo de toxina chamado de psilocibina. E essa toxina, psilocibina, ela vai ser alucinógena. Daí, né, gente, tem uns doidinhos aí que tomam chá de cogumelo para poder ficar doidão, né? Chá de cogumelo para ficar doidão, esses carinhas aqui, ó, né, que vão produzir toxinas que tem caráter alucinógeno. Você pega, por exemplo, gente, um carinha chamado de Clavíceps purpúrea. O Clavíceps purpúrea, ele vai ser um fungo que vai produzir várias e várias toxinas, como, por exemplo, ergotamina, como, por exemplo, ácido lisérgico, que também são substâncias de caráter alucinógeno. Aliás, né, pessoas? A gente na aula de drogas comentou que o LSD vai ser a dietilamida do ácido lisérgico. Ele foi produzido à base disso, né? Normalmente, moçada, esse fungo, Clavíceps purpúrea, ele causa, moçada, né, um tipo de doença em plantas chamado de esporão do centeio. Centeio é um tipo de cereal utilizado lá para poder fabricar pão. Esporão do centeio, o Clavíceps purpúrea se instala. E se você come esse fungo, se você come, por exemplo, o centeio, o pão feito com esse cara, você acaba ingerindo as toxinas e vai acabar viajando, né? Efeito alucinógeno. Tanto é que nos homens você acaba tendo esse efeito alucinógeno, muito daquelas coisas da mitologia europeia, né? Duendes, fadas e etc e tal. Moçada, era a galera chapada de ergotamina, de ácido lisérgico, porque tinha comido pão, tinha comido alguma coisa com centeio contaminado com esporão do centeio, né? Lá na Europa eles têm aqueles celeiros, né? Para poder chegar e guardar comida para o inverno, porque no inverno não dá para plantar nada, e muitas vezes acumula fungo, e acaba tendo essa problemática. Você tem, por exemplo, gente, fungos como os aspergilos. Os fungos, moçada, do gênero aspergilos, eles vão produzir uma toxina conhecida, moçada, com o nome de aflatoxinas. Essas aflatoxinas, elas vão acabar causando reações alérgicas e, em casos graves, elas podem até causar lesões hepáticas, incluindo câncer. Sendo que esses carinhas, eles são encontrados principalmente em amendoim. Daí, nunca coma amendoim fora da validade, nunca coma pasta de amendoim, alguma coisa de amendoim fora da validade, né? Porque nesse caso, moçada, pode ter o aspergilos, ele vai acabar produzindo as aflatoxinas e, gente, desde alergias até lesões hepáticas sérias, até mesmo câncer pode ser causado por esse tipo de toxina. Então, alguns fungos venenosos, produtores de toxinas. E claro, né, quando a gente fala na importância médica dos fungos, a gente, moçada, também fala para vocês que alguns fungos, eles são causadores de doenças. As doenças causadas por fungos, chamadas pelo nome de micoses.